Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Boa tarde a você, Edson Pereira, com o Ponto de Vista de hoje. E você pode interagir conosco e pode compartilhar, mas acima de tudo se inscreva em nosso canal. Edson Pereira, Ponto de Vista com Edson Pereira. Eu agradeço, se inscreva, marque lá o sininho e você recebe o lembrete do programa. Precisa que você participe conosco, até para ajudar no nosso trabalho, na nossa opinião. Quero hoje falar de um assunto que realmente me tirou do sério nesses últimos dias. Eu, por acaso, para que eu possa me basear e possa preparar o meu trabalho diferente, eu de vez em quando assisto a Globo. E ontem eu fui obrigado a assistir o Jornal da Globo para fazer uma análise de como não me comportar eticamente no jornalismo. Como manter uma opinião, como manter um jornalismo ético, eu tenho que acompanhar a Globo e fazer tudo diferente. O lixo proclamado pelaquela emissora, inclusive, eu fiz questão de... Esses últimos dias. Aí é brincadeira. Eu fiz questão de marcar qual seria o tema. A hipocrisia lixo do jornalismo da Globo. Ontem, um tema me chamou a atenção no jornalismo. A jornalista, apresentadora, chamou de Londres uma reportagem que falava que o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, tinha promovido há um ano atrás uma confraternização com seus funcionários e amigos mais íntimos na sua residência, que é a residência oficial do ministro. É tradicional. Só que, naquele tempo, um ano atrás, o próprio Boris Johnson, ele recomendava, fique em casa, use máscara, não se aglomere, estamos no pico da pandemia. Mas, mesmo assim, com um grupo seleto, ele promoveu uma confraternização. Até aí, nada mais, porque essas mesmas pessoas que foram para essa confraternização eram pessoas que conviviam o dia a dia da administração do primeiro-ministro da Inglaterra. Mas essa situação fez com que a porta-voz do ministro caísse. Por quê? Porque numa entrevista ela debochou da notícia de que não teria ido aquela confraternização e se tivesse nada demais. Mas caiu porque não foi bem aceito. Do primeiro-ministro, a Globo mexeu os pauzinhos, rodou, para atingir a de quem? O culpado mor. Aquele que foi culpado por Eva comer a maçã e entregar a maçã ou o fruto proibido a Adão, Bolsonaro. A Globo conseguiu, através de sua reportagem, puxar o link lá de Londres, do primeiro-ministro, daquele que defendia o fique em casa, onde a Inglaterra naquele momento passava por um lockdown, para trazer a matéria para envolver Jair Messias Bolsonaro. De alguma forma, eticamente, ela descumpre todo o papel do que se estuda nos bancos das universidades. Mas o pior é o jornalista passar por isso. A gente observava no olhar da jornalista que fazia a matéria um sentimento de repugnância, mas ela não podia falar. Porque ao chamar esse link, ao trazer para o Brasil, ela não tinha como acusar o presidente de comportamento dúbio. Por quê? Porque desde o início ele defende a mesma coisa. Ele defendeu, tenham cuidado que a pandemia vem. Isso em fevereiro de 2000. Cuidado que a pandemia está aí. Usem máscara. Fique distante, mas vão trabalhar. Eu não uso máscara. Mas eu sou esportista. Ele manteve a mesma linha. Ele, em momento algum, disse, usem máscara e eu não uso. Não, eu não uso máscara. E acabou.
Quando tentou fazer isso, a comentarista desandou. Não conseguia ligar um link a outro, porque não tinha como ligar uma matéria a outra. Mas, Edson, por que você está trazendo isso à ribalta do seu programa? Simplesmente porque eles, não querendo só isso, foram para uma segunda matéria. Uma reunião das 110 democracias do mundo, promovida pelo governo norte-americano de Joe Biden, aonde a China e a Rússia não foram convidados. E o Brasil foi. Mesmo o Brasil sendo convidado, mesmo o Brasil estando dentro daqueles em que os Estados Unidos consideram como democracia e que os governos são democráticos, a Globo rodou para tentar desmoralizar como que o Brasil não vivia uma democracia plena. E aí, o próprio Jorge Pontual não conseguiu amarrar o enredo. E, novamente, o jornalismo da Globo conseguiu desconstruir a ele mesmo aquilo que os antigos diretores de jornalismo da Globo pregavam, a ética, o empreendimento e o empreendedorismo na notícia, a despretensão da notícia. Não, rodou, até aceitar e tentar colocar de que o Brasil não vivia momentos de democracia. Bastava isso para a gente entender que o jornalismo praticado pela Globo hoje é um jornalismo lixo. Não satisfeito. Foi para uma terceira matéria, a matéria do passaporte vacinal. O governo federal editou uma medida permitindo que quem não tem o passaporte, quem não tem a comprovação das vacinas, sejam obrigados a passarem 5 dias em quarentena e se submeterem a exames para detectar o Covid. O que é que isso não evita? Até porque o ministro da Saúde, quando foi aos Estados Unidos para a conferência da ONU, Bolsonaro não tomou a vacina e ele tomou as 2 doses. Ele estava com o passaporte. Quando fizeram os exames, ele estava com a Covid. Ele ficou lá e de que adiantou o passaporte? Vejam bem, o governo brasileiro editou a medida para que quem tem passaporte chegue, entre livremente. Quem não tem o passaporte, e não é obrigatório, passe a fazer parte daquele isolamento necessário e faça os exames necessários. Mas não, rodou, porque não satisfeito, as mesmas medidas são tomadas por vários países da Europa, mas não satisfeito, a Globo foi buscar uma especialista sobre o assunto. E o pior, a especialista concordou, no final, com o que o Ministério da Saúde tinha decidido. A Anvisa, sem ter motivos, colocou o presidente da entidade, da instituição, para falar que não aceitava o que o Ministério da Saúde estava determinando. No final das contas, concordou com a medida e esperava a decisão para analisar melhor as medidas tomadas pelo governo. O que eu digo isso? Porque no dia anterior, no dia 7, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, foi escolhido pela revista Time e por mais de 9 milhões de votos como o homem do ano, a personalidade do ano. Lembro-me bem que em 2019, a garotinha Greta foi ovacionada pela Globo
por ter recebido o mesmo título de personalidade do ano. E aí a Globo dizia, em suas manchetes, uma das maiores consagrações, ser escolhida como a personalidade do ano. Só pessoas como, aí citou o nome de cientistas, políticos, empresários, as grandes figuras do século XXI e grandes figuras do século XX que foram escolhidos personalidade do ano. Para o presidente da República, nem uma linha. Mas no mesmo dia, eles ainda vibravam com o prêmio Caboré. Caboré. O principal prêmio do jornalismo brasileiro. Duas das suas jornalistas receberam o prêmio Caboré e mereceu todo o destaque do imponente deus da comunicação, William Bonner. E nem uma palavra sobre o título recebido pelo presidente da República, a personalidade do ano, da Time, da revista Time. Isso não foi motivo para uma frase sequer. Esse jornalismo, ele precisa ser combatido. Nós, que fazemos a imprensa desse país, não podemos nos submeter a esse tipo de atitude. E o pior é que esse tipo de profissionalismo lá, exercido na Globo, influencia a grande mídia. O jogo de interesse já não dá mais. A imprensa está sendo desmoralizada. A imprensa que até alguns anos atrás era o quarto poder, hoje só perde em fedor, em catinga, em desmoralização para o poder judiciário. E aí eu chego aonde deveria ter chegado desde o início do ponto de vista. A justiça brasileira está se desconstruindo com as atitudes realizadas nos últimos anos. Primeiro, o ex-presidente Lula, que tem seus processos transferidos de comarca. A palavra certa é essa. Porque não deveria ter sido julgado no Paraná, pela Justiça Federal do Paraná, e sim pela Justiça Federal do Distrito Federal. É solto e é a alma mais honesta desse país. Nesse ritmo, começam uma a uma as anulações das condenações dos envolvidos no Mensalão, dos envolvidos no Petrolão e que atingem agora José Disseu, Antônio Palocci, Eduardo Cunha, Henrique Alves, comprovadamente bandidos, criminosos, cometeram crimes. Foi anulado o processo do triplex, já que não tinha prova. Mas agora, o ex-presidente pede a devolução do dinheiro do triplex. E era dele. Mas o pior é que agora já começam as consequências de um dos maiores escândalos de roubo desse país. A possibilidade de anulação de todos os processos do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Um homem condenado a mais de 400 anos de cadeia. Réu confesso. E a justiça brasileira, que segue o exemplo do Supremo Tribunal Federal, uma casa corroída pela má gestão, corroída pelos maus exemplos, pelas más condutas, começam a trazer os exemplos para as instâncias menores. Parece-me que está chegando a máxima de que, no Brasil, indique a seus filhos, roube, mas roube muito. Roube o suficiente para que você guarde um pedaço grande
para gastar com os advogados, para que eles consigam na justiça que sua alma seja inocentada. O que a justiça brasileira está fazendo, o que a imprensa brasileira está fazendo, é simplesmente jogando toda a tradição criada em séculos de trabalho pelo lixo, pelo ralo. Uma imprensa que já teve de José do Patrocínio a Machado de Assis, uma imprensa que teve tantos e tantos grandes jornalistas, hoje ela está entregue a meia dúzia de apaniguados de interesse próprio, principalmente dos meios de comunicação. Precisamos urgentemente rever a questão das concessões dos meios de comunicação desse país. Ainda bem que a internet é um campo livre, aonde você pode ser um profissional, com podcasts, com canais no YouTube, com canais no Instagram, com uma variedade para que você possa dar notícia com mais isenção do que os próprios meios de comunicação, que eram um tiro. Quando se falava no rádio, deu no rádio, o cidadão respeitava. O quê? Você está dizendo o quê? Deu no rádio. Passou no Jornal Nacional. Era lei. E agora, tudo que sai nessa grande mídia brasileira, ela tem que ser peneirada, misturada, observada e analisada. E na justiça, cada dia, a imagem da justiça brasileira e do mundo de cega, ela não está só cega, ela está ruborizada, porque ela está morta de vergonha com o que a justiça brasileira vem fazendo. E o exemplo maior chama-se o super-homem, aquele que foi ovacionado pela ampla campanha da Lava Jato, Operação Lava Jato. Moro, que se transformou no super-homem. E agora, depois da criptonita, a criptonita de sua filiação e da possibilidade dele ser candidato a presidente da República, está se transformando em Clark Kent. O homem que precisa usar óculos, o homem que não é respeitado, o homem que não é sequer observado pela Lois Lane. Sérgio Moro perdeu o encanto de super-homem, se tornou um Clark Kent da pior espécie possível, aquele que nunca será respeitado, nem por um lado, nem pelo outro, mas sim por uma meia dúzia que se beneficiaram de suas decisões. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.